Trump quer perder a guerra? Será que Trump ele é um cara burro? Será que ele na verdade é um gênio? Ai, meu Deus. Ai, são tantas dúvidas. Vamos nessa, vai, sem mais delongas, blau. E se Trump não for idiota? E se perder a guerra no Irã é exatamente o que ele quer? Muita gente da mídia não fala isso. A maioria só pinta ele como alguém que está enfraquecendo os Estados Unidos, brigando com aliados históricos, tensionando relações com países como o México, o Canadá, até a OTAN. E não só está enfraquecendo os Estados Unidos, como ele está criando uma grande crise financeira global e possivelmente até uma terceira guerra mundial, começando uma guerra... Caraca, o nome do maluco aqui é César, mandei um salve pro César. Salve, César. Caralho. Guerra que para muitos não tem como ele vencer. Então, muita gente fala que isso prova uma coisa, a incompetência dele. Mas será mesmo? E se esse caos não for um erro, mas parte do plano? Como assim? Bora descobrir. Vamos lá, nossa Alô, senhora. YouTube! Esquece um pouco sua paixão ou ódio do Trump. Vamos pensar mais de fora, como se a gente estivesse jogando um jogo gigante de tabuleiro de geopolítica. Não se esquece de se inscrever e curte esse vídeo para apoiar o canal. Às 6 da manhã em Israel, alguns jets decolam armados com mísseis de longo alcance de alta precisão. Depois de 2 horas de voo, eles alcançam a capital do Irã, Teherã, lançando mísseis contra esse complexo. Em poucos minutos, alguns dos maiores líderes do Irã morreram no ataque. E um desses líderes era o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. É Khamenei, não sei porque todo mundo fala Khamenei. É Khamenei, o K e o H juntos forma Kha. O conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã já estava muito tenso, mas isso foi o estopim. Não foi a primeira vez esse ano que Trump surpreendeu o mundo. No começo do ano, eles entraram na Venezuela e capturaram o presidente Maduro, que eu falei melhor nesse outro vídeo daqui. Esses eventos, eles parecem ser isolados. Para muitos, um serviu para tirar um presidente corrupto e ditador do país, e outro para tentar derrubar uma ditadura opressora lá no Oriente Médio. Mas tem uma coisa mega importante que faz com que os dois estejam... Os Estados Unidos ele é muito famoso por acabar com ditaduras opressivas, opressoras. Mega conectados. E você já deve imaginar, petróleo. Por dia, a humanidade ela consome mais de 9 mil barris de petróleo. E 20% de todo o petróleo que o mundo pega, sabe de onde ele vem? Lá do Oriente Médio. 70% do petróleo do Japão vem do Oriente Médio. A Índia pega 60%, a China 50%. A Europa também depende muito do petróleo de lá. Além de petróleo, o Oriente Médio ele também tem 40% de todas as reservas encontradas de gás natural, que é a terceira fonte de energia mais usada do mundo, perdendo somente para carvão e petróleo. Então, se países do nada perderem acesso desse petróleo, a economia desse país pode entrar em colapso, ou pelo menos gerar uma grande crise. Lembra quando... Não é bem assim, mas tudo bem. Um país, perdeu acesso a petróleo a tal país, não quer dizer que imediatamente colapso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não é um preto no branco, não é desse jeito. Não é nem com China, nem com Estados Unidos, nem com qualquer outro país. Não é... O colapso ele não vem no dia seguinte. São Paulo basicamente parou em Budas Artes. quando os caminhoneiros entraram em greve? Pois é, imagina isso acontecendo, só que no país todo e em todas as áreas do comércio. Porque a falta eu tô ligado, mas é diferente. Por parecido que incrível, é diferente. de petróleo não afeta... A China, por exemplo, ela tem uma reserva muito grande de petróleo justamente para questões de alguma coisa acontecer. A questão da guerra do Irã, dessa coisa de você bloquear o Estreito de Hormuz, bloquear o acesso a petróleo e tudo mais, ele é diferente do que acontece internamente dentro de um país. Como eu já falei aqui, a China ela tem uma reserva de petróleo que ela consegue segurar por alguns 3 meses, por exemplo. Então não é... Agora, se tivesse uma greve, das logísticas, que faz a logística de petróleo dentro da China, aí seria um problema dentro ali da China, naquele momento ali, imediato. Mas é diferente, é meio, sei lá, diferente essa comparação. Só a gasolina, deixando ela mais caro, mas causa um efeito dominó, deixando tudo mais caro basicamente. Primeiro, o que afeta mais diretamente é a área de transporte e logística. Caminhões precisam de gasolina, ônibus, entregas, Uber, etc. Com a gasolina mais cara, o preço do frete pode ficar mais caro também. Os alimentos também entram nessa lista, já que comida viaja muito usando esses meios de transporte. As fábricas também precisam de transporte de matéria-primas e distribuição, ou seja, seus produtos podem ficar mais caros. As lojas na rua, em shopping também, já que elas estão pagando mais caro para os produtos chegarem lá, sem contar viagem, turismo, e-commerce, etc. Ou seja, cortando o fluxo do petróleo, corta uma das artérias principais de um país. E essa artéria, ela passa aqui no Oriente Médio. Mas espera, como que uma guerra no Irã pode barrar quase totalmente o acesso dos países a esse petróleo? A resposta está aqui, no Estreito de Hormuz.
A grande maioria desse petróleo é transportado por navios, e a maioria desses navios passam por esse lugar apertado aqui. Isso se chama de zona de estrangulamento, que são áreas no mar cercada por outros países, onde muitos navios de comércio passam. Alguns outros exemplos é o Canal do Panamá, o Canal do Suez, o Cabo da Boa Esperança, o Estreito de Gibraltar e o Estreito de Malaca, que é mega importante para a China, como eu falei melhor nesse outro vídeo daqui, que você pode ver depois clicando no cartão. Todos esses pontos, eles meio que estão à mercê do país em sua volta, ou seja, os países que deixam ou não os navios passarem. Muitas vezes eles até cobram uma taxa, mas se um dia o país quiser, e ele tiver a capacidade, ele pode simplesmente fechar e não deixar navios passarem. Um dos pontos de estrangulamento mais importantes do mundo é esse aqui, o Estreito de Hormuz. É aqui que passa 15 a 20% de toda a energia do mundo. Dos 10 países com as maiores reservas de petróleo do mundo, metade fica atrás do Estreito de Hormuz. E navegar por esse estreito é bem difícil. Tem muitas ilhas, muitas regiões rasas que impossibilitam navios mais pesados de passarem, e também tem muitas áreas que a visibilidade é muito ruim por causa de vários fatores, como neblina, tempestade de areia, etc. Então, apesar de todo esse espaço, eles meio que só têm duas raias para os navios passarem, uma de ida e outra de volta, deixando um espaço de 3 km entre essas raias. E elas não passam por águas internacionais toda hora. Em algum momento ou outro, elas passam por territórios marítimos de algum desses países. Um deles é o Irã. Então é por isso que, quando tem um conflito com o Irã, eles logo já ameaçam fechar esse estreito aqui. Eles podem fisicamente ir lá, mandar navios para barrar a passagem, ou atirar mísseis do continente. Por isso que por muito tempo, os Estados Unidos e Israel evitaram querer brigar com o Irã diretamente, porque eles iam bloquear essa passagem aqui e todos os países iam ficar bravos com os Estados Unidos e Israel. Mas agora temos do jeito que literalmente estão agora. Uma guerra. E esse estreito, ele já tá basicamente parado. Ainda passa navios, mas muito menos do que antes. Normalmente passavam 140 navios por dia. Agora tá uma média de 10, sendo considerado praticamente fechado por alguns países. Mas se os outros países vão reclamar e vai afetar a economia global, por que isso pode ser bom para os Estados Unidos? Bem, vamos voltar lá na lista das 10 maiores reservas do mundo de petróleo. Dá pra ver que os Estados Unidos faz parte dessa lista, assim também como o Canadá, que está em terceiro lugar, e a Venezuela em primeiro. E, por coincidência ou não, Trump, ele tira o presidente da Venezuela e basicamente aumenta seu controle nas reservas de petróleo venezuelano. Também, por coincidência ou não, Trump já brincou com a ideia deles pegarem o Canadá para eles. Na verdade, nem precisa pegar o Canadá inteiro, somente uma província. Alberta, que a gente já falou aqui num vídeo, muita gente de lá está insatisfeito com o governo atual canadense. Muitas pessoas de lá reclamam que eles pagam muito pro governo e recebem muito pouco. E os Estados Unidos vem mostrando para eles o que eles ganhariam se eles virassem um novo estado americano. Esse movimento de sair do Canadá e... Eu sei lá, tô achando o ponto desse cara um tanto... Não sei, quero ver onde ele vai chegar, tá quase acabando o vídeo já. Possivelmente fazer parte dos Estados Unidos tem crescido, e hoje cerca de 36% dos habitantes de Alberta apoiam essa ideia. E onde que estão as maiores reservas de petróleo do Canadá? Em Alberta. Ou seja, se Alberta virar um estado dos Estados Unidos, os Estados Unidos teriam agora basicamente a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Com isso, eles teriam controle... Só lembrar que, a galera não tá feliz, nós queremos fazer parte dos Estados Unidos. Foda-se. Não é assim que funciona. Você, nós nessa região estamos infelizes, queremos fazer parte de outro país. Isso não é desse jeito não é assim que a banda toca. De muito petróleo. E tirando o Oriente Médio da jogada, eles seriam a melhor opção para outros países irem. Porque quando o estreito aqui ele fecha, por causa de guerra, os países, eles não ficam de braços cruzados esperando a guerra acabar. Muitos já vão logo atrás de uma segunda fonte, podendo ser a Venezuela, o Canadá ou os Estados Unidos. Além de petróleo e gás natural, outra coisa que sai muito do Oriente Médio e passa por esse estreito é nitrogênio. E eles usam esse nitrogênio para fazer fertilizante, super importante para a produção de alimentos. Tirando o Oriente Médio, os dois maiores produtores de nitrogênio são a Rússia e os Estados Unidos. Ou seja, parece que o Trump está fazendo com que o mundo comece a ficar mais dependente dos recursos que ele controla melhor. Além disso, tem a dependência... Hã? Amigo, Estados Unidos tá comprando petróleo da Rússia. Que petróleo é esse que ele tá controlando? do dólar, que é já por muito tempo a moeda mais usada no mundo. Os Estados Unidos, eles têm uma dívida gigantesca. E é a moeda mais usada do mundo até o momento, hein? parte dela está nas mãos de países como Japão, China, Reino Unido e outros. Esses países basicamente emprestam dinheiro para os Estados Unidos ao comprar títulos do governo, que é uma promessa de receber o dinheiro de volta com juros depois. E recentemente começou a surgir um debate. E se esses países, eles pararem de financiar os Estados Unidos? E se eles decidirem guardar sua riqueza em ouro ou em outras moedas, como por exemplo o franco suíço? Bem,
Talvez agora isso não aconteça, porque esses mesmos países que emprestam dinheiro para os Estados Unidos são os mesmos que dependem do petróleo do Oriente Médio. Ou seja, talvez Trump acredite que, tirando o acesso do que eles têm do petróleo, faça com que eles dependam mais dos Estados Unidos e assim não abandone o dólar. Nossa, que cara de derretido que ele tá ali. Nossa, desculpa. Olha essa cara, mano. Olha essa cara. Sabe, parece que ele tá fazendo aquele... Oh my God. Que inclusive também é um sinal de demência, tá? Temos também um exemplo Agora, do peraí. petróleo. Deixa eu ouvir isso aqui direito. Olha, faça com que eles dependam mais dos Estados Unidos e assim não abandone o dólar. Temos também um exemplo. Então, é que não tá acontecendo isso, né? É que não é isso que tá acontecendo. A galera não está procurando mais dólar por conta dessa guerra. Muito pelo contrário. Tem país aí que já tá começando a ir um pouquinho assim pro lado da China, porque, de novo, tem uma questão de... Tem um quê de estabilidade, tem um quê de vários fatores, assim, que não envolvem guerra, não envolvem conflito, não envolvem essas coisas, assim, que deixa o mundo meio que de cabeça pra baixo, tá ligado? Me dá uma dificuldade de entender qual é essa dependência que os países estão tendo dos Estados Unidos em questão de recurso natural, porque eles são... Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no planeta, aí eles vão começar a vender o petróleo que eles mesmo consomem, eu não, sabe, tem muitas camadas aqui. Da Rússia. Já faz mais de 10 anos que eles estão lutando contra a Ucrânia e tem sido... Já faz o quê? Mais de quê? Mais de 10 anos? Hã? Temos também um exemplo da Rússia. Já faz mais de 10 anos que eles estão lutando contra a Ucrânia. E tem sido uma guerra muito longa e lenta. E com isso, muitos países pararam de comprar coisa da Rússia, fazendo com que ela reestruturasse a sua economia, em volta de produções de armas, drones, munições e outras coisas de guerra. Por exemplo, petróleo, que estão vendendo agora para os Estados Unidos. E que vende também bastante para o restante da Ásia, principalmente China e por aí vai. Tá ligado? Me faz parecer que a galera que dá... Alguns países, inclusive da Europa, estão começando a voltar a comprar o petróleo russo porque é muito mais barato. Por exemplo, a Rússia, ela foi de comprando drones iranianos... Ah, é a guerra em 2016, pode crer. Ah tá, eu achei que era... Não, desculpa, eu achei que guerra de 10 anos, essa daí que começou em 2022. Não, mas é verdade, eles estão aí desde 2016. É verdade. Para fazer ela mesma esses drones. E é mais de 10 anos, na verdade, né? E agora são eles que vendem para o Irã. A estratégia de Putin, então, foi criar uma fortaleza e toda a estratégia de Putin para o Irã. A estratégia é ela mesma, esses drones, e agora são eles que vendem para o Irã. A estratégia de Putin, então, foi criar uma fortaleza e... Na verdade, a Rússia está comprando do Irã. A Rússia está comprando um monte de drones Shahed que eles estão usando contra a Ucrânia. Tornar o país autossuficiente. Trump parece que ele viu isso e quer fazer o mesmo. Eles querem a Groenlândia pelos metais de terras raras, que eu explico melhor nesse outro vídeo daqui. Eles querem o Canadá e a Venezuela por causa do petróleo, querem o México para ter uma base de produção e querem o Canal do Panamá para poder controlar um dos fluxos do comércio global, um desses pontos de estrangulamento. Tudo isso faz parecer com que Trump está construindo uma fortaleza autossuficiente enquanto o resto do mundo pega fogo. Não é à toa. Mas com essa parada autossuficiente, mano, não tem como você enfiar recursos no seu país. Os Estados Unidos precisa, tipo, constantemente de terras raras. Os Estados Unidos, ele tem uma reserva muito pequena de terras raras. E é basicamente o que ele mais precisa para poder continuar fornecendo armamento bélico, né? Tipo, gente, tudo que tem radar, tudo que tem... Desde óculos de visão noturna. Tipo, tudo isso, assim, que os Estados Unidos usa na bombardeiro B-2, né? Aqueles grandão, assim, stealth, os caralho 4. Tudo isso usa minerais raros. Eles não têm esses recursos. Então, que autossuficiência que é essa? O poder de processamento deles também não é dos grandes. Então, petróleo eles compram mais do Canadá. Se eu não me engano, o Canadá é o país que mais vende petróleo para os Estados Unidos. Então, assim, petróleo da Venezuela, ao que eu vi, eles não estão, tipo... eles estão comandando toda a Venezuela. Não tá sendo desse jeito, não. Capaz que, inclusive, eles comprem o petróleo da Venezuela. Estavam comprando já há um tempo, inclusive, com o governo Biden. As terras raras, eles vão retirar do Brasil. O STF já proibiu, inclusive, né, gente, notícia de última hora, que o STF proibiu a venda de terras raras pra qualquer nação estrangeira. Então, nem isso, tá ligado? Nem isso. Aqui, América Primeiro foi um dos principais slogans dele durante as eleições. E tá sendo Israel primeiro, né? Então,
Talvez perder a guerra, parecer um idiota, destruir a economia global, seja na verdade a meta para ajudar a reestruturar o Império Norte-Americano para eles, tornando boa parte do mundo dependente dos recursos deles. Ai, meu Deus do céu, nunca vi tanto absurdo num vídeo só. O quê? O Trump, ele tá fazendo uma crise global, tá fazendo o mundo se reestruturar e pensar, eu acho que não é boa ideia ser tão aliado dos Estados Unidos, é bom a gente começar a procurar outros parceiros, outras formas de subsistência, por aí vai. E aí, com isso, os Estados Unidos vão reestruturar o império. Gente, isso daí é literalmente sintoma terminal de um país, de um império que tá em decadência, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou tentando entender a lógica disso daqui. O cara, ele vai fuder com a economia global, a economia do próprio país. O Trump já chegou agora com 70% de desaprovação em questão da economia dentro dos Estados Unidos. E isso vai reestruturar os Estados Unidos enquanto um império em que todos os países do mundo vão depender deles? Gente, se a China resolve cortar o fornecimento de terras raras para os Estados Unidos, eles morrem no dia seguinte. Porque nem reserva de terras raras, assim, tipo, processados, de minerais raros processados, eles têm. Nem pra aguentar uma semana eles têm. Então, assim, segundo última pesquisa que saiu inclusive na Fox News, tá? 70% da população dos Estados Unidos está dando desaprovação pro Trump em como ele tá lidando com a economia. Então, que porra de império ele tá ressurgindo com a perda? Mas isso é só uma teoria aqui na internet. Na verdade, não é um consenso. É uma hipótese que algumas pessoas levantaram e eu achei interessante. Nossa, você achou isso interessante, meu amigo? Isso você achou interessante? Caceta. Tá bom, né? Quais pontos você acha que estão errados? Todos. Obrigado, tamo junto.